Oferecimento Sesc. Câmeras abertas, microfones ligados. Que honra nossa, né, Cabelo? Receber aqui nos estúdios da Clube hoje a doutora Simone Chalela, juíza de Canela, que está à frente de tantos projetos que impactam tanta gente no nosso município, né? Que legal. Bom dia, doutora Simone, que honra nossa te receber aqui hoje. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Bom dia, doutora Simone Ribeiro Chalela, da 2ª Vara Judicial aqui de Canela. Tem projetos brilhantes, né? Eu queria começar, doutora Simone, porque é uma coisa que a gente falou bastante nos últimos meses, né? Que inclusive teve um documentário, né? O Eu, Dona de Mim, que fala sobre a violência em casa, né? Praticamente, em relação a homens que não respeitam seus relacionamentos, mulheres que sofrem de abusos diários, não apenas físicos, mas psicológicos. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa produção e sobre a Casa Vitória também, que é um projeto que a senhora toma muito à frente e que é espetacular. A Casa Vitória é um divisor de águas aqui em Canela. Verdade. Ela foi inaugurada em agosto de 2021 e ali tinha uma expectativa muito grande de baixar o número de ocorrências. Na verdade, o que aconteceu foi exatamente o contrário. Nós temos o dobro de registros de medida protetiva de toda a região. E aí as pessoas falam, nossa, como Canela tem muita medida protetiva, muito pedido. E na verdade o que eu imagino é que tem uma subnotificação dos outros municípios. Porque é o crime que acontece em todas as classes sociais. A gente não tem como prever e as vítimas têm muita vergonha de denunciar. Então elas têm que ter esse apoio, essa coragem. Antes da Casa Vitória, as vítimas ficavam na delegacia com seus filhos. Hoje elas têm um local para elas ter dignidade para recomeçar a vida. E o documentário é um sonho que a gente sempre teve de falar sobre isso, de deixar aberto para que as pessoas saibam o que é um relacionamento abusivo. Muitas mulheres, quando chegam no fórum, elas se justificam. A culpa foi minha porque eu falei, porque eu briguei, porque quando não tem justificativa, né? A nossa diferença física entre homens e mulheres faz com que a gente não possa, né? A gente vai apanhar sempre, a gente vai ser vítima. A gente sempre fala, nem todo homem, mas sempre um homem. Então já passou da hora de nós mudarmos essa realidade, de nós fazermos alguma coisa. E eu preciso de mulheres corajosas que venham à frente, que são as mulheres do documentário, que tiveram coragem de expor sua vida, de mostrar a reviravolta que foi. E eu imagino que elas vão servir de exemplo para muitas mulheres, inclusive para mim, pela coragem que elas tiveram. O documentário impacta bastante, né, Léo? Ouvintes, doutora Simone, principalmente por uma questão que a gente vê que os abusos físicos são muito graves, mas existem diversas formas de abuso, e uma das coisas que me chamou a atenção é a forma como no documentário as mulheres retratam que elas acabam ficando submissas no sentido financeiro, porque os homens tiram delas o potencial de produzir. Eles acabam tolhendo elas, né, e tirando elas do meio de circulação, que elas acabam ficando praticamente largadas por isso, né, doutora? E isso acaba sendo muito forte. Quanto impacta, mais né? fraca a vítima, mais fácil de manipular. E é isso que mais assusta, porque eles fazem de um jeito, primeiro é proteção, é como se fosse um cuidado. E aí a gente vê que esse cuidado nada mais é do que o controle, porque nós fomos historicamente, né, educados, os homens para controlar, para prover, e nós para sermos submissas. E já passou da hora de mudar. Quantas mulheres aqui em Canela mesmo ocupam cargos de poder? Eu posso citar inúmeras mulheres que têm a mesma capacidade ou até maior que os homens. No documentário eu mesmo falo, se tivesse um homem melhor que eu, certamente estaria no meu lugar. Porque na hora de escolher, infelizmente, quando chegam ainda pessoas da sala de audiência, esses dias até um senhor falou, moça, quem tu é? E olhou pro promotor como se fosse o juiz. E aí a gente riu e eu falei, eu sou juíza. Quase que eu falei, péssima notícia que eu. Aí ele me chamou de novo de moça, o que não tem nenhum problema, porque eu sei que é uma pessoa que no meio dele, ele nem imagina uma juíza nova, assim como eu. Mas o mundo tem que mudar, a gente tem que ensinar as crianças. E eu acho que agora o nosso foco é educar as crianças. Até falando sobre crianças, a gente falava fora do ar, né, doutora? A situação hoje, que muitas vezes as pessoas não estão acostumadas com a ideia de que o adolescente, hoje, ele também é julgado, né? Por crimes. E cada vez mais estão acontecendo. A gente viu esses dias em Caxias do Sul 3 adolescentes que planejaram esfaquear uma professora, né? Fora tudo que acontece num ambiente virtual com acesso das crianças. Como que tá esse momento, assim, que a senhora tem visto? Porque o trabalho de vocês é em relação a isso também. Como que tá esse momento com os jovens? Porque tá difícil, né?
Tá muito complicado. Primeiro porque os pais transferem o dever de educação para a escola, quando não é da escola esse dever, é de nós como pais. E educar é muito difícil. Eu tenho uma filha adolescente, eu sempre falo que o difícil é tirar dos quartos, é olhar o que eles estão fazendo, pegar o celular deles, e nós sim temos esse direito de olhar em que grupos eles estão, o que eles estão fazendo, quais são as áreas de interesse, porque eu sempre falo para minha filha, é melhor que ela chore em casa, de eu não deixar ela ir em algum lugar que eu acho que não é bom para ela, do que depois eu chore no fórum, no hospital e na delegacia, que é o que eu vejo. Nós temos adolescentes aqui em Canela internados e são sempre assim, grupos que se unem para pegar alguém. É sempre ou vítimas de bullying que aí resolvem, né, dar a guinada. A gente tem que cuidar da saúde mental dos adolescentes, desse acesso ilimitado que eles têm às redes, dos grupos. Agora tem um novo grupo que são os incels, que são os meninos que são rejeitados pelas meninas e se unem para fazer algo contra as mulheres. Meu Deus. Então do tudo céu. que a gente educa vai na contramão. A gente cada vez mais que estuda, mais se assusta. Nós temos que estar de olho no que nossos filhos fazem. Quanto mais... o quarto não é um ambiente de proteção. Muito pelo contrário. Hoje em dia, o segredo é tirar do quarto e trazer para perto da gente. São situações que as famílias convivem, né, e precisam dar uma atenção especial. Queria aproveitar o gancho e também perguntar para a doutora Simone com relação a um aumento de casos de Maria da Penha em Canela. Puxando aqui uma rápida notícia, existe um crescimento no âmbito nacional. 2022 a 2023 foi um crescimento que ultrapassa a ordem de 17,5% e 23 para 24 também há um aumento. Trazendo para nossa aldeia aqui, né, na nossa região, como é que tu avalia esse aumento de casos ou uma estabilidade, né, a quantidade de casos de Maria da Penha em Canela? Com muita preocupação, porque a ideia que eu tenho é que a gente enxuga gelo. Sim. Né? Na verdade, assim, eu despacho 5 entra 6. Então eu não consigo dar a volta. Mas o que mais me preocupa é o número de jovens que são tanto agressores quanto vítimas. Minha primeira decisão de 2025 foi uma mulher que ficou cega com menos de 30 anos. Porque o homem quebrou uma taça no ano novo no olho dela. Nossa. Então, assim, Credo. são coisas que nunca mais vão voltar, né? Por mais que ela se relacione outras vezes, essa marca ficou na vida dela e certamente também na vida dele. E agora a gente tem, há menos de um mês atrás, uma menina de 20 e poucos anos ficou tetraplégica com uma facada. Nós já tínhamos atendido, ele já tinha quebrado a perna dela e agora ele deixou ela tetraplégica. Acabou com a vida dela, acabou com a vida dele, acabou com a vida do bebê que eles tinham. E aí o que eu penso é só educando, reeducando. As mulheres não são objetos e nem são algo que os homens possam dispor como bem entender. A gente tem que mudar essa mentalidade antes que seja tarde demais. Que loucura, cara. Tipo, a gente escuta isso, por mais que a gente entenda a notícia. Aí quando a doutora conta esse tipo de coisa, a gente... preocupado a gente sempre fica, né? Mas aí tem uma questão que pra mim me pega muito, doutora. É que muitas vezes a senhora falou, ele já tinha quebrado a perna dela. Aí ele conseguiu dar uma facada nela. Depois de tudo isso, aonde que se perde isso, por exemplo? Porque provavelmente ela tinha medida protetiva contra ele nesse caso. Aonde que se perde isso? Porque a gente lê muito e acaba vendo que muitas vezes a pessoa, ela é reincidente contra aquela pessoa. Como que faz pra proteger? Tentar proteger? Tem algumas pessoas que parece que elas são imunes à proteção. A gente defere que nem... Ontem ainda eu tava brincando no fórum. Eu deferi uma medida protetiva de algo grave e aí a gente tava jogando pra ver se a mulher não ia lá pedir pra retirar. Porque tem algumas pessoas que têm uma autoestima tão baixa, e normalmente mulheres, que elas não conseguem, elas pegam aquele homem como uma tábua de salvação, mesmo ele sendo exatamente o oposto, ele sendo claro, a pessoa que vai colocar ela num caixão. Então a gente tem que trabalhar essa questão da autoestima das meninas. As meninas não se acham bonitas, não se acham adequadas. A gente tem um padrão, uma régua muito alta, que são as redes sociais. E a gente quer padrões que a gente não alcança, né? Cada tipo físico é de um jeito, a gente não se respeita. Eu acho que é aí que tá o furo. É achar alguém que possa mudar isso, que a gente possa educar, e tem que ser nas escolas, tem que ser nas famílias. A gente tem que e os meninos a gente tem que ensinar das consequências. Ele, quando quebrou a perna dela, ele foi preso, ele cumpriu pena, ele foi condenado. Quando ele saiu da prisão, ele foi pra casa dela e ela aceitou ele de volta. Isso Então, explica, infelizmente, né, muitos desses casos que reincidentes, né? Se pra nós na cabiologia é difícil às vezes trazer uma manchete, uma notícia desses casos, imagina ter que se debruçar
e avaliar e analisar todas essas nuances, esses detalhes desses casos. Não deve ser uma coisa fácil, né, juíza? Por isso que a gente tem que trabalhar a questão da carência emocional, que não é no fórum, porque essa questão ela é social, ela é psicológica, ela não é jurídica. Se as pessoas estiverem fortalecidas emocionalmente, elas não vão permitir que esse tipo de relacionamento aconteça. Mas se elas estiverem frágeis, qualquer coisa, qualquer flor, tem aquele ciclo que a gente fala da violência e ele é muito visível. Quando o cara vai na audiência, ele já deu flores pra ela, tá sentado do lado dela, chega na audiência e fala que nunca mais isso vai acontecer, a gente sabe o que vai acontecer. E sempre que eu posso, eu falo, vai acontecer de novo, porque é um perfil de homem que vai repetir. Tipo, a pessoa passa por tudo isso. Não tem o que fazer a não ser sugerir, porque é livre-arbítrio, né? Não Sim. tem, você, que nem tu falou agora. Tu sabe o que vai acontecer porque é um padrão contínuo e repetido, né? Não tem o que fazer. A proteção do Estado ela tem um limite na liberdade individual. Então eu posso deferir uma medida protetiva, mas se a vítima permitir a entrada do agressor, não sou eu, não é ninguém que vai poder fazer nada contra isso, né? Porque muitas vezes, desculpa te interromper, porque muitas vezes a gente lê a notícia, a gente pensa, pô, a pessoa tava com uma medida protetiva e mesmo assim ela teve acesso à vítima que foi de novo agredida, infelizmente em diversos casos até morta, né? Por quê? A própria vítima acaba aceitando a pessoa, receber a pessoa de volta. São né? pessoas doentes emocionalmente. E nos cursos que a gente faz, porque no começo eu também não conseguia entender isso. Trabalha um domingo, um sábado nesse processo, chega na segunda-feira eles estão de bem. E aí a gente ficava, meu Deus, né? O que é isso? E aí a gente aprende que esse julgamento não nos cabe. O que teria que fazer é fortalecer as vítimas, de que elas possam entender que aquilo não é vida, que aquilo não é relacionamento e muito menos amor. Mas isso é um trabalho que não é jurídico, é um trabalho social, de educação, é um trabalho psicológico e é nisso que eu pretendo focar esse ano. Da gente pegar as crianças, pegar as escolas, os adolescentes e mostrar qual é o padrão de relacionamento, pelo menos saudável. Cada um tem o seu, mas que seja minimamente saudável. É impactante demais a gente entender essa realidade e muitas vezes saber que a vítima, por questões psicológicas, por questões de estima, né, ela acaba se submetendo a uma situação que vai vitimar ela. Né? É triste, cara, é triste. Muitas vezes de uma forma irreversível, como essa menina, né? Que Imagina. foi algo que me chocou muito. Chocou o pessoal da brigada que atendeu a ocorrência. Todos nós que já trabalhamos naquele processo, a gente viu, a gente não pôde fazer nada. Não deve ser fácil, né? Como eu disse pra nós, só trazer a notícia já não é uma tarefa às vezes fácil, a gente fica com o estômago embrulhado, imagina realmente ter que lidar. Mas, na verdade, e só queria falar, o histórico dessa vítima que eu conheço de outros processos é sempre de um abandono, dos pais não se interessarem tanto por ela enquanto adolescente, de deixarem largada. Por isso que eu falo que o papel dos pais é fundamental. Da gente criar essas meninas com força, criar essas meninas com autoestima, mostrando que elas são capazes. Nem todo mundo é bom em tudo, mas em alguma coisa cada um de nós é bom. Claro. Então reforçar o que cada um de nós temos de melhor. E esse papel é dos pais, é da família. Não é da escola, não é da polícia, não é do fórum. A gente tem que se comprometer. Quem opta em ter filhos tem que ir lá de pequenininho se comprometer na educação, para que depois não venha pelo Gigi ali como esses meninos internados. Tem que se comprometer em fazer com que essa pessoa não tá gostando de alguma coisa e que descubra o que gosta, para que depois não venha para nós das piores formas. Olha só que legal esse feedback aqui da Tabata Cola, nossa querida amiga Tabata Cola. Ela mandou: queridos, bom dia. Estou aqui escutando a Clube que eu adoro. Parabéns pelo programa de hoje, que está sensacional. O trabalho de vocês, Cabernet e Léo, é sempre muito especial. E hoje, com a participação da juíza Simone Chalela, ficou ainda mais inspirador. Que mulher incrível! Falar com tanta firmeza e sensibilidade sobre o acolhimento às mulheres e o projeto da Casa Vitória é um verdadeiro ato de coragem e encorajamento. Que mensagem necessária e transformadora. Parabéns a todos por levarem esse tema com tanto respeito e verdade. Legal, né? Questão, mas muito legal da Tabata. E eu acho que o nosso papel enquanto homens é também aprender, né? Por mais que a gente esteja aqui fazendo um programa, a gente tem que ouvir e entender. E depois de escutar tudo isso, né, doutora? Eu acho que é muito importante em outros momentos a gente trazer ela aqui e fazer o trabalho de conscientização. Porque quem tá escutando, e isso que ela falou... Eu não tenho tanto conhecimento de causa, mas cabe a gente entender, e até vendo o documentário, não tem classe social, cara. A gente acha que isso vai acontecer só lá na periferia, só no bairro, e isso pode acontecer no condomínio mais chique da região. Isso a gente fala acontece. que pra toda a região, né? Isso E acontece, né? Acontece em todos os lugares. Né? É difícil uma mulher que vai dizer assim, eu nunca fui vítima.
A gente é vítima quando eu atravesso a rua e a gente tem que baixar a cabeça porque o pessoal do carro tá mexendo contigo. A gente é vítima todos os dias. Quando eu tô no fórum e a pessoa fala, doutora, como a senhora é bonita. Eu não tô lá, não é concurso de beleza. Eu tô lá pela minha competência. E isso acontece. Infelizmente, acontece em 2025. Faz quase 18 anos que eu sou juíza e já aconteceu inúmeras vezes. Então, algo que não se imagina com os homens. Por isso que nós temos também o grupo reflexivo de gênero, que são para os agressores. Claro, quando já é tarde demais ali na repressão, mas que a gente repensa essas atitudes machistas, que é como nós somos educados. Pior do que um homem machista é uma mulher machista, porque aí ela vai replicar esse conhecimento, essa falta de conhecimento para outros homens. E esse grupo, ele é transformador. Acho que teria uma oportunidade para vir algum dos homens aqui, os que abriram a cabeça, para eles contarem, porque eles chegam no grupo contrariados e achando que eles não fizeram nada, porque se ele não bateu, ele não fez nada. Para começar, é isso. E não é nada assim. E no final, que eu sou a última palestra, eles já estão com outra cabeça. Inclusive, eles falam, porque eles vão obrigados, se eles não forem, eu posso decretar preventiva. A primeira palestra normalmente é do delegado, a última é minha. Na minha, eles já estão achando que realmente eles teriam que estar ali e que mais pessoas teriam que estar ali para repensar os comportamentos. A nossa sociedade tem muitas falhas, muitos equívocos, e o machismo é, como a doutora falou, né? Ele parte do homem principalmente, mas eu acho que muito da criação e muito do jeito que a gente se acostumou a ser, porque vendo os exemplos que vêm dos mais velhos e tudo mais, outras gerações, as outras gerações, e acaba chegando, culminando nesse ponto. É impressionante isso que a gente tá ouvindo hoje. Porque pra mim, assim, me chama muita atenção, né? A forma como as coisas estão acontecendo. E o pior, né? A gente tem uma geração de jovens, que eu acho que depois do segundo bloco eu quero falar mais um pouquinho sobre os jovens, que também não tá entendendo como as coisas estão funcionando, né? É isso que mais assusta, né? Porque em 2025 a gente tem que voltar a educar os jovens para respeitar as mulheres, né? Para não passar... O que tem de ocorrências de escola, de meninos que passam a mão nas meninas... E as consequências, e onde é que estão os pais? Porque é o básico da educação de um menino respeitar o outro, né? Com uma menina, a gente nem imagina que algo desse tipo aconteça. Então, quando eu volto ainda, a educação é fundamental. E a educação é obrigação dos pais. Não é da escola, não é da polícia. Porque a polícia, quando ela for te educar na rua, a gente sabe como é que é, né? O bate-papo tá muito legal, a gente vai ter que chamar um rápido intervalo aqui, mas na sequência, a doutora Simone Chalela segue conosco pra gente ampliar mais o debate no segundo bloco do GJR Entrevista nessa sexta-feira, 11 de abril. Já voltamos aqui na Clube 885, muito mais que rádio. Grande Jornal Regional. Clube